Tempo de papelotes. Eu ia começar a escrever sobre os terroristas, mas resolvo esperar mais um dia. Se me perguntarem o que espero, não saberei responder. Estamos todos esperando algo, esperando. Por hoje volto às minhas lembranças de repórter de polícia. Bom, se o Nelson Rodrigues decidiu não falar sobre esses terroristas, quem somos nós para nessa crônica falar sobre eles, né, sobre o acontecimento? Mas ele tinha em mente alguém, né? Provavelmente ele estava falando do caso do assassinato do militar americano chamado Charles Chandler, né? Charles Chandler, que foi assassinado em, se eu não me engano, eu tenho uma notinha aqui, 12 de outubro de 68. Lembre-se que nós estamos em 69. Então são eventos conectados com isso e talvez conectados também, ou certamente conectados também com Carlos Lamarca, que foi um desertor do Exército Brasileiro, que entrou na luta armada contra a ditadura militar, né? E aí, caras como Carlos Lamarca fizeram um monte de barbaridades, né? Colocavam bomba em lugares, assaltavam bancos, né? Como esse caso, próprio caso, né? Do Chandler, né? Do Charles Chandler, né? Na verdade, ele estava aqui, ele chegou numa bolsa, alguma coisa assim, estava aqui com os 4 filhos, se eu não estou enganado. E aí esses militantes radicais decidiram que na verdade era a presença imperialista aqui dos Estados Unidos, né? E na verdade o cara só estava aqui no Brasil e mataram. E depois os próprios terroristas, né, admitiram que eles só precisavam de um símbolo ali, né? Então é esse tipo de confusão que aconteceu durante a ditadura, que por o pessoal reprovar a ditadura, acaba aprovando coisas estupidamente cruéis e imbecis que aconteceu do outro lado, né? Ataques, terrorismo mesmo, né? Isso não é só a ditadura militar que colocou lá como é que se diz, a etiqueta de terrorista. Não, os caras eram efetivamente terroristas, né? E aí tem uma ala extremista que tende a romantizar caras como sei lá, como Marighella, por exemplo, que foi um terrorista, né? Bom, mas esse não é o tema da nossa crônica, não entremos nisso. Terminei o capítulo anterior com a... Desculpe. Por hoje volto às minhas lembranças de repórter policial. Terminei o capítulo anterior com a infiel saltando de uma janela. Era dia útil, hora de movimento. Imagino a pergunta do leitor. Morreu? Eu responderei citando Machado de Assis. Segundo este, é melhor cair das nuvens do que de um terceiro andar. Pois a infeliz caiu do terceiro andar em cima de um toldo de lona. Foi um assombro na rua. De repente, todos viram aquela mulher voar pela janela, virar 2 cambalhotas e derramar-se 2 andares abaixo. Saída pela janela, como entrara... Saía pela janela como entrara pela porta, isto é, vestidíssima. Desabou de chapéu e, o que é mais surpreendente, de sombrinha. Parênteses aqui. Isso é extremamente interessante para pessoas que leem os contos do Nelson Rodrigues. Nós lemos aqui todo o tempo, né? A Vida Como É. E pensa que ele simplesmente inventa, assim, coisas, né? Ah, que a mulher traiu, o marido foi lá e deu tiro. Ah, isso daí ele tá exagerando. Não, boa parte da inspiração vem do tempo em que ele era um repórter policial. Então olha isso daqui, parece mais louco que os próprios contos do Nelson Rodrigues, né? Saía pela janela como entrara pela porta, isto é, vestidíssima. Desabou de chapéu e, o que é mais surpreendente, de sombrinha. Havia na época uma modinha de forte sugestão erótica que dizia: cobre-me, cobre, que eu tenho frio. Não sei por que falei da modinha. Foi um corre-corre na rua Ramalho Ortigão. Os curiosos embaixo podiam perguntar: por que a sombrinha? Seja como for, foi um escândalo total. Era uma senhora gorda numa época de gordas. Em 1920, quem não era gorda? Tinha os flancos fortes, potentes de fecundidade. E todavia o toldo de lona suportou o baque e não houve morte, nem fratura, nada.
A infiel foi recolhida, salva, e desceu abraçadinha à sombrinha. Quanto ao sedutor, nós o deixamos debaixo da cama. No quarto está o marido, armado e homicida. Como a adúltera saíra pela janela, o Casanova, o conquistador, né, o cara debaixo da cama, o Casanova devia ser a vítima única e obrigatória. Disse eu que o marido puxara o revólver. Engano. Em vez de revólver, leia-se bengala. Naquele tempo ainda se lavava a honra a bengaladas. E, no entanto, aconteceu essa coisa surpreendente. A partir do momento em que a culpada se atirou de cabeça, o amante tornou-se um pobre diabo secundário, irrelevante e eu diria mesmo inexistente. O senador foi à sacada espiar o resultado da queda. Do alto viu a mulher esperneando em cima do toldo. Desatinado, virou-se e esbarrou com o Dom Juan, que não estava mais embaixo da cama. Balbucia: "Quem é o senhor?" Agora, um dado, sem o qual o episódio perde todo o caráter da época. Ambos estavam de fraque. Em 18, 19, o brasileiro vestia-se bem, tanto para dar bengaladas como para levá-las. Por um desses lapsos fatais, o nosso Disraeli já não se lembrava mais da própria honra. Atirou-se pela escada abaixo. O sedutor pôde enfiar o chapéu, descer e sumir para sempre. 2 ou 3 latagões, latagão é um homem robusto, né, um fortão. 2 ou 3 latagões retiraram do toldo a traidora. Rouca de pavor, só dizia: "Ele quer me matar! Ele quer me matar!" Perguntaram: "Quem?" E ela: "Meu marido!" Eis que surge ali o marido arquejante. A mulher era uma menina de medo. "Não quero morrer! Não quero morrer!" Mas era evidente que o marido perdera toda e qualquer intenção homicida. Veio para a mulher, lançou-se nos braços da mulher, ela nos dele, os dois aos soluços. Esse perdão fulminante causou entre os presentes um escândalo mudo. O senador não teve uma palavra dura, absolutamente. Ela é que, atracada ao marido, gemia: "Você me perdoa? Me perdoa?" A resposta foi nobilíssima. O que passou, passou. O pior foi quando os dois embarcaram no táxi. Táxi de cadeirinha, diga-se. Juntar a gente e nós sabemos que o povo não entende o perdão e prefere o tiro. O casal partiu debaixo de uma vaia triunfal. Bom, no próximo parágrafo ele vai mudar de assunto, falar sobre mais algumas coisas. A gente faz isso no próximo vídeo. O interessante, se você tiver alguma informação, me ajude. Quando ele fala táxi de cadeirinha, eu acredito que ele está falando de liteira, né? Que pode ser uma carroça pequena, né, para pessoas, ou até carroça puxada por pessoas. Eu não acredito que seja, porque, claro, não estamos no tempo da escravidão, não tem nada disso, né, mas nós estamos lá nos anos 20, lembra disso? Então nós estamos naquela transição entre carros, carroças, liteiras puxadas por cavalos e o automóvel, né? Então aqui foi uma particularidade do caso que também chamou a atenção. Bom, no próximo mudaremos de assunto junto com o Nelson Rodrigues.